Você tem acompanhado, então, não só nas redes sociais, na mídia tradicional também, coisas que às vezes acontecem na mídia, na internet, e a mídia tradicional noticia, né? Como o caso, por exemplo, fotos de uma pessoa, caso aqui a cantora, né, que passa por uma autópsia, isso é divulgado na internet, o cyberbullying, que todo mundo sabe o que significa, e por aí afora. O doutor Felipe Carteiro, que é advogado especialista em direito digital, está aqui conosco. Doutor Felipe, muito obrigado pela entrevista. Olá, Heródoto, bom dia. Obrigado a vocês pelo convite. Doutor Felipe, quando a gente invade a intimidade de uma família como essa, pega fotos de uma autópsia e publica na internet, ele está capitulado lá no Código Penal brasileiro ou não? Está sim, viu, Heródoto? Primeiro é que uma conduta como essa é de bastante desrespeito, né, com o falecimento dessa pessoa, e principalmente com seus familiares, que aí, de certa forma, ainda convivem com o luto, né, da perda dessa pessoa querida. E sim, o Código Penal, ele dispõe aí de um crime chamado vilipêndio de cadáver, que nada mais é do que, de alguma maneira, desrespeitar a memória desse falecido, né? Então, o crime aqui em questão, ele é punível com até 3 anos de reclusão, né, de detenção, e sempre será, e essa pessoa aí que compartilhar imagens, ou vamos dizer, desrespeitar, né, tirar um sarro dessa imagem, pode ser sim investigado e posteriormente denunciado por essa conduta. Doutor Felipe, quem compartilha se torna coautor ou não? É bastante discutível, viu, Heródoto? Existem casos em que o Código Penal, ele de fato tenta punir, né, as pessoas, os agentes que fazem chacota, né, que de alguma maneira desrespeitam a memória do falecido, tá? Esse crime, inclusive, está capitulado aí no capítulo do Código Penal de desrespeito aos mortos, né? Então, o simples compartilhamento, na minha opinião, não gera aí uma conduta que possa ser imputada a essa pessoa como um crime. Mas, a depender, né, do tipo de compartilhamento, se esse compartilhamento ele vem com um viés de desrespeito mesmo, de novo, né, usar essa expressão, tirar um sarro daquela situação, pode ser sim capitulada como crime. Eu trago aqui um exemplo, há alguns anos, também com um canejo, né, com o Cristiano Araújo, houve o mesmo compartilhamento dessas imagens, e essas pessoas, elas foram investigadas, foram denunciadas, mas não houve aí a condenação delas pelo Poder Judiciário, justamente porque não se entendeu que essas pessoas agiram aí com o dolo de causar constrangimento, desrespeitar a memória do Cristiano Araújo. Felipe, no passado a gente ouvia dizer o seguinte: alguma pessoa sofreu um linchamento moral. Saíam falando mal dele na rua toda, etc. E aí chegou a internet, né? E com ela a possibilidade muito multiplicada, sei lá por quantas vezes. Aí a palavra linchamento foi substituída por cancelamento. Vamos cancelar. Quer dizer, cancelar dá a impressão do seguinte: vamos fazer com que essa pessoa, seja lá quem for, deixe de existir, porque quando você cancela, uma coisa não existe mais. E aí? Não, bastante grave, viu, Heródoto? Essa é uma nova realidade que a gente tem, né? De fato, com o crescimento do uso das redes sociais, nós estamos cada vez mais vinculados à nossa atuação, a nossa vida virtual, ela está extremamente vinculada com a nossa vida aqui real, né? E o cancelamento, ele pode gerar uma série de prejuízos, principalmente do ponto de vista psicológico, para essas pessoas que são objeto desses cancelamentos, tá? Então, de fato, há uma preocupação, inclusive, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Legislativo para impedir que essas condutas de cancelamento, de linchamento, sejam impunes, tá? Então, em uma sociedade como a do Brasil, em que o uso da internet é maciço, a gente, de fato, tem que tomar aí medidas para tentar mitigar essas questões que envolvem tudo, né? Desde o compartilhamento de imagens de pessoas falecidas, desde o cancelamento virtual, todas essas condutas virtuais, elas causam aí repercussões na nossa vida aqui real, né? No nosso dia a dia. Então, Felipe, geralmente esses movimentos,
É tipo estouro da boiada, né? Ou da manada. Mas tem alguém lá na frente que é o guia, né? Com certeza. Quando ele foi São identificado, ele pode estratégias, ser né? chamado para responder também judicialmente ou não. Exatamente. São estratégias, né? O cancelamento virtual, ele nada mais é do que uma estratégia de um grupo, né, que busca aí, de alguma maneira, prejudicar a reputação ou prejudicar a vida de uma determinada pessoa. Acho que o seu exemplo é muito bom. A gente pode trazer aqui, como mencionado anteriormente, o cyberbullying. O cyberbullying ocorre quando uma pessoa é alvo de reiteradas condutas por parte de agentes, da forma de intimidação, de tentar envergonhar essa pessoa, de criar aí algum tipo de ambiente hostil para uma pessoa. O cyberbullying vem ocorrendo cada vez mais, justamente porque a nossa vida virtual está cada vez mais em tona, né, à tona. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pesquisa que mostra que muitas crianças e adolescentes sofrem cyberbullying por meio do WhatsApp, e esse cyberbullying, obviamente, ocorre em alguns grupos, né, de WhatsApp. E o que pouca gente sabe, mas é que o administrador desses grupos pode ser, sim, responsabilizado no ponto de vista civil e também do ponto de vista criminal por eventual homicídio, né, com relação a tentar impedir ou obstar aí essas condutas que visam intimidar uma pessoa reiteradamente, como a gente denomina aí cyberbullying. Doutor Felipe, muito obrigado aqui pela sua participação no jornal. Muito grato. Obrigado, Heródoto. Até mais. Eu que agradeço. Doutor Felipe Carteiro, advogado especialista em direito digital. Vamos tomar cuidado com essa história. Alguém já me disse o seguinte: quando você vai em direção de que todo mundo concorda, para e pensa. Me lembro de quem é essa frase aqui. Ou seja, estamos no meio da boiada. Opa, peraí, deixa eu ver para onde está indo essa boiada aqui, né? Efeito manada. Vamos tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente acaba provocando um linchamento moral de uma pessoa. E linchamento não é admissível de forma nenhuma, de nenhuma forma, nem com razão, nem isso não existe. Mesmo porque linchamento vem lá dos Estados Unidos. Quando uma pessoa simplesmente era pega, pendurada numa árvore, começou com um tal de lynch, daí o nome vem linchamento, e ela então fazer justiça com as próprias mãos. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos usar a internet para fazer justiça com as próprias mãos, com razão, sem razão? Me parece que nós precisamos tomar o máximo cuidado, como explicou aqui o advogado Felipe Carteiro.